Olá, eu sou Carla, mestranda do ProfBio pela UFJF. Irei apresentar minha sequência didática como ferramenta facilitadora do ensino-aprendizagem de zoologia. Fui supervisionada pela professora doutora Aline. Essa proposta foi pensada para ser trabalhada na Escola Estadual Dr. Pedro Paulo Neto, na cidade de Divino, Minas Gerais, com a turma do segundo ano médio. E o objetivo geral é desenvolver uma sequência didática que tenha destaque para um jogo educativo, denominado Unozoa. Uno, porque foi adaptado do jogo comercial Uno. Zoa, porque faz referência ao reino animal Metazoa. E essa sequência visa tornar o aprendizado de zoologia mais participativo e agradável. Na minha metodologia, eu irei precisar de 4 aulas para abordar a sequência. E na aula 1, os alunos irão receber essa tabela impressa, que estão elencados aí 9 filos comumente trabalhados no ensino médio e algumas características evolutivas, como metameria, simetria, celoma verdadeiro, pseudoceloma. E aí, sem consulta, portanto, é interessante que os alunos já tenham um conhecimento prévio acerca desse conteúdo. Sem consulta, os alunos deverão assinalar quais características pertencem a quais filos. E aí, no final dessa aula, a tabela será corrigida oralmente e a partir das dúvidas, dos questionamentos levantados com o preenchimento e correção dessa tabela, é que a aula 2 será planejada. Então, a aula 2 será uma aula expositiva com utilização de data show e os alunos serão orientados a irem anotando no decorrer da aula os conceitos que eles acharem mais relevantes para que possa ser produzida uma nuvem de palavras. Então, os conceitos anotados serão recolhidos pelo professor, o professor irá lançar essas palavras no aplicativo, produzir essa nuvem de palavras e fundamentados nela, os alunos deverão produzir um texto, consolidando o aprendizado deles com a aula 1 e 2. Esse texto será proposto como atividade para casa. Ainda nessa aula, será solicitado aos discentes que enviem para o professor imagens referentes aos 9 filos que estão sendo abordados. Essas imagens serão utilizadas nas aulas 3 e 4 e serão as imagens que irão compor as cartas do jogo didático. Então, na aula 3, os alunos irão caracterizar as imagens que eles próprios enviaram, que foram impressas pelo professor. Então, os alunos receberão as imagens impressas e eles deverão colocar no verso a que filo pertence aquela imagem, né, do animal ou característica em questão. Então, é importante que não enviem apenas imagens de animal, mas de outras características que remetem àquele filo, como, por exemplo, essa carta aí de uma pessoa acometida por elefantíase, que é uma doença causada por nematelminto. E na aula 4, a quarta e última aula, vai ser aplicado o jogo Nozoa, que foi desenvolvido com a colaboração dos discentes. Esse jogo, então, inspirado no Uno. Cada jogador vai receber 9 cartas, e as cartas que sobrarem ficarão no centro da mesa. E no original, as cartas são jogadas, as cartas numeradas de 1 a 9 são jogadas da mesma cor ou do mesmo número. No nosso jogo, as cartas serão jogadas de acordo com a cor ou com o filo. As demais cartas, 0, essas cartas mais 2, mais 4, essa com essas 4 cores, essa de retornar, mudar o sentido do jogo, essa de bloquear, também foram adaptadas dentro da realidade da zoologia. Então, aí está um exemplo de como podem ser as cartas. Então, por exemplo, se a carta que estiver em evidência sobre a mesa for uma carta azul de estrela do mar, a carta que será jogada pode ser azul de molusco, de anelídeo, ou amarela de um pepino do mar, porque pertence ao mesmo filo. E aqui estão imagens de outras cartas, né, de outros filos. As cartas serão caracterizadas com a letra inicial do filo, mas é importante que o aluno tenha um conhecimento, porque P pode se referir a porífero, mas pode se referir a plateuminto. A letra A pode ser um artrópode, mas pode ser um anelídeo. Então, essas letras é para que o aluno não fique totalmente à deriva, mas que ele tenha um conhecimento para que ele saiba relacionar. E as cartas com funções específicas no nosso jogo? O 0, que no original permite que o jogador troque de jogo com o oponente. Aqui a gente representou por equidise, né, que representa essa troca. As cartas camuflagem são aquelas cartas que podem ser jogadas em cima de qualquer outra cor do jogo, e aqui foram representados por animais que conseguem se camuflar, né, que tem essa característica. E as cartas bloqueio são representadas por esse símbolo no original.
Elas bloqueiam o próximo jogador, e aqui foram representadas por animais que estão extintos na natureza, que foram, de certa forma, bloqueados. As cartas virar o jogo permanece o símbolo original, elas mudam o sentido do jogo, de horário para anti-horário ou vice-versa. Essas cartas aqui possuem uma função muito especial, são as cartas de grande destaque no jogo, elas possuem as características evolutivas e o aluno tem que ter conhecimento da matéria para jogar. Então, por exemplo, a carta celoma, ela só pode ser jogada se em evidência sobre a mesa tiver a carta de um animal celomado. Se tiver de um plateomito, por exemplo, ela não pode ser jogada. E ela indica que o próximo jogador compre 2 cartas. As cartas mais 4 indica para o próximo jogador comprar 4 cartas, e elas podem ser jogadas em cima de carta de qualquer cor. Estão aqui as 4 cores do jogo, e aqui estão as 4 características principais dos cordados, e aí vence o jogo quem conseguir descartar primeiro todas as cartas. Os resultados esperados. Essa sequência foi desenvolvida com a pretensão de propiciar o protagonismo dos discentes no processo de aprendizagem, instigando-os a relacionar os conhecimentos de zoologia ao seu cotidiano, evidenciando a importância de estudar esse conteúdo para que os alunos possam compreender a história evolutiva dos animais e a importância ecológica e econômica dos mesmos. O agradecimento à CAPES, referência, obrigado pela atenção.